Olá a todos e todas da Casa de Caridade Maria Frank e aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, pela internet, através do Instagram, do YouTube, enfim, nesse novo formato que não chega a ser nem tão novo, né, que são as web palestras. Hoje já se encontra quase como uma realidade necessária para que nós possamos passar os ensinamentos que nos foi trazido pela espiritualidade, através de Kardec, enfim, que é através da web palestra. E o tema de hoje é um tema que não me foi de totalmente fácil o estudo, o aprendizado. E por um motivo bastante diferente do que seria normal. Porque às vezes quando a gente fala que um tema não é fácil, porque tem muitas fontes, ou porque é difícil de ter fonte, ou porque, enfim, é um tema difícil. E esse tema, ele é o culto do Evangelho no lar. E que, por que me foi muito difícil? Porque o Evangelho no lar, ele é algo que é amplamente praticado, ou pelo menos deveria ser amplamente praticado, por todos os colegas espíritas que já estão há um certo tempo na casa espírita, já estão há um certo tempo frequentando o espiritismo. Isso já é ou deveria ser uma realidade. Então, quase todos os que estão me assistindo já têm conhecimento do que é o culto do Evangelho no lar. Já têm conhecimento da sua fundamentação, da sua importância. E aí, como é que você fala algo para alguém que já sabe do que se trata? A gente tem que dar uma roupagem nova. É claro que eu sei também que tem pessoas que estão assistindo e que não têm conhecimento do Espiritismo, está iniciando agora no Espiritismo, ou é a primeira vez que vê falar sobre o culto do Evangelho no lar. Então, para esses sim, a gente pode chegar e falar de toda a sistemática do culto do Evangelho no lar. Mas para aqueles que já são antigos, eu quis dar uma roupagem nova. E aí eu dividi a nossa web palestra em 3 fases. A primeira, justamente para aquelas pessoas que não conhecem do que é o culto do Evangelho no lar, para que serve o culto do Evangelho no lar, como executa o culto do Evangelho no lar. Eu sei que para aqueles que já estão há bastante tempo na doutrina, vão falar, poxa, mas eu já sei sobre isso. Mas eu peço que aguarde um pouquinho. Porque o segundo tema, a segunda divisão dessa nossa palestra é a praticidade. O culto do Evangelho do lar enquanto prática. Porque a gente pode adotar qualquer tipo de ou leitura, ou culto, ou ida ao templo, ida ao centro espírita, e simplesmente foi, mas não aprendeu nada. Simplesmente ouviu, mas não aplicou nada. E o culto do Evangelho lá, muitas vezes eu me pegava na seguinte dúvida: será que eu estou, através dessa prática, sendo útil, não só a mim, como ao meu próximo? Então esse vai ser a segunda divisão do nosso tema. E a terceira divisão do nosso tema é o seguinte: nos dias atuais, como é o culto do Evangelho do lar, a importância do culto do Evangelho do lar justamente nos dias atuais, porque é importantíssimo. Hoje nós não temos as casas espíritas, grande parte das casas espíritas estão fechadas, ou aquelas que estão abertas de forma precária, fazendo um trabalho ou outro trabalho. Então nós vamos abordar essas 3 vertentes. E para começar esse trabalho, eu vou ler um pedacinho de um texto, de um livro que também é muito conhecido na doutrina espírita e é muito utilizado nos cultos do Evangelho no lar, que é esse daqui: Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio. Esse livro é muito bom, eu gosto de fazer meu culto do Evangelho no lar, lendo como página inicial, lendo, e às vezes até como estudo efetivamente, esse livro. E eu já li, já reli, já treli, já li esse livro daqui umas 4, 5, 6 vezes, esse livro, nos estudos do Evangelho do lar, porque ele é muito bom. E aí, no capítulo 1, no item 1, né, desse livro, no finalzinho, porque qual é a história do livro? É Jesus conversando com seus apóstolos. É a vivência de Jesus nas conversações com seus apóstolos, na casa de Pedro,
na casa de Tiago, enfim, na casa dos seus apóstolos. E nesse capítulo 1 ele conversa com Pedro. Ele argue Pedro sobre a função das profissões, como que o oleiro tem que se comportar, como que o pescador tem que se comportar, que tem que escolher as melhores peças, tem que trabalhar da melhor forma possível. E Jesus, ao final, ele traz isso justamente para a parte espiritual da função da casa, na divulgação das verdades espirituais. E Jesus fala para Pedro: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O Evangelho no lar, ele é escola, ele é hospital, ele é defesa e ele é templo. Ele é congregação familiar. Ele é escola quando? Quando nós instruímos a nós, quando nós instruímos aos nossos parentes, amigos. Às vezes estamos sozinhos, às vezes os demais membros da casa não querem fazer o culto do Evangelho no lar. Beleza. Mesmo assim, nesse momento, o culto do Evangelho no lar é escola para nós, para os desencarnados que estão ali presentes. Às vezes nós estamos falando, estamos sendo intuídos por espiritualidade superior e naquele momento a escola está em aprendizado para nós. Às vezes a escola tem aprendizado naquele irmãozinho sofredor, desencarnado, que está ali para ouvir, foi levado para ouvir, para aprender um pouquinho mais. Ele é também hospital, porque essa espiritualidade superior se utiliza desse momento para realizar tratamentos espirituais, tratamentos físicos através da espiritualidade. Nesse momento também é porto seguro, é muro de segurança, porque quando você se liga à espiritualidade superior, você está cercando sobre sua casa, sobre os membros da sua casa, uma segurança muito grande. E principalmente, o culto do Evangelho do Lar, ele é congregação familiar. Ele é templo religioso, porque a gente lê palavras, a gente lê o Evangelho efetivamente. Então, essa é a grande importância do culto do Evangelho no lar. Ele é escola, ele é hospital, ele é porto seguro, ele é congregação familiar, ele é templo religioso. E como se desenrola o culto do Evangelho no lar? Muitos pensam que o culto do Evangelho é formalismo, é dogma. É você chegar, não, a gente tem que fazer uma prece no início, tem que ler uma página, a gente tem que botar água ali. Aí você pergunta, mas por que você tem que botar água ali? Não sei, porque tem que botar água ali. A gente tem que fazer não sei o que, porque não sei, mas a gente tem que fazer isso. E não sabe. E por isso nós vamos tentar, para quem é novo na doutrina, passar um pouco de como costuma se desenrolar o culto do Evangelho no lar. Primeira coisa que a gente está fazendo é o seguinte: o Evangelho é você se ligar, é ligar a sua casa ao mais alto da espiritualidade. Por isso tem que ser feito de coração. É como se você estivesse fazendo uma festa e recebendo amigos com alegria à sua casa. Houve época, o que eu fazia? Meus filhos eram muito pequenos. Eu comecei o culto do Evangelho no lar com os meus filhos muito pequenos, de 5 anos aproximadamente. Eles já estavam com... Mas como é que você coloca uma criança de 5 e uma criança de 4, de 6 anos para poder fazer um culto do Evangelho lá, ficar parado e olhando? Eu botava biscoito, eu botava brigadeiro, eu fazia aquelas coisas ali porque atraía as crianças para culto. Esse era o meu formato de fazer o culto do Evangelho lá e atrair meus filhos para aquele tipo de verdade. Tinha água, tinha prece,
tinha toda aquela situação para a gente poder nos harmonizar, mas era a forma que eu trazia para que o culto do Evangelho no Lar fosse alegre, fosse feliz para os meus filhos e os interessasse. Então, quando a gente começa um culto, é preferível, é aconselhável que seja sempre no mesmo horário, uma vez na semana, minimamente uma vez na semana e sempre no mesmo horário. Ah, mas por que, Yuri, no mesmo horário? Gente, é a tal história. Quando você fala de uma casa espírita que começa a palestra às 8 horas da noite, você não começa a palestra às 8 horas da noite hoje, depois 9 horas da manhã, 9 horas da noite depois 7. Não, você tem pessoas que estão se programam para estar lá na casa espírita naquele horário. E a mesma coisa no culto do Evangelho no Lar. Você tem a programação tanto dos desencarnados quanto dos encarnados também, seus parentes, da gente chegar e ter a disciplina de chegar no horário, realizar o culto no horário. Antes de nós começarmos o culto, muitos gostam de ler uma página. Eu prefiro ouvir uma música edificante. Adoro a oração de São Francisco. Coloco a oração de São Francisco e fico ouvindo, gosto muito. Quanto à luz também, é uma outra que eu adoro ficar ouvindo, porque o objetivo disso é você te sintonizar. É começar a sintonizar o ambiente para que aquelas vibrações em desalinho possam começar a se equilibrar. E aí vem a prece inicial. E aí eu ouvi uma vez, e eu achei uma graça ouvir isso. Triste ter ouvido isso. Mas uma vez uma pessoa falou assim: o motivo da prece inicial, que é para avisar os espíritos que está começando os trabalhos. Eu falei, caramba, então é buzina de chaminé? Não pode ser. Pode ser. Se os espíritos estão ali de vontade própria, se os espíritos estão ali para intuir, se os espíritos estão ali para trabalhar, para aprender, para ensinar, eles sabem o que está desenrolando ali. Você não precisa fazer uma prece para dizer, olha só, vamos começar agora. Não há formalismo. Se você pensar simplesmente no formalismo, acabou toda a serventia do culto do Evangelho no Lar. E aí você faz a prece. A prece é necessário? A prece é necessário sempre. A prece é necessário para todos os momentos da vida. Seja a prece verbalizada, seja a prece pensada, seja a prece colocada em prática em prol do seu irmão. A prece é extremamente útil, é extremamente importante, porque você chega, porque Deus quer que você peça a Ele? Não, Deus quer que você demonstre que você é humilde o suficiente para perceber que existe um ser que está infinitamente superior a você, que existem seres que estão bastante adiantados diante de você e que você é grato por tudo que essa pleiade de espíritos superiores estão lhe possibilitando, grato pela sua vida, grato até pelos seus problemas, porque quando a gente tem problemas, a gente tem oportunidade de transpô-los e seguir. Os problemas são ótimos para a gente fazer isso. É interessante, tecnologia é um negócio muito legal. Essa é a 6ª vez que eu estou tentando gravar essa palestra. Eu tentei, meu celular deu problema as 5 últimas vezes que eu fiz daí. Então é a 6ª vez que eu estou fazendo a palestra integralmente. A tecnologia é isso. E eu sou grato, porque talvez agora, nessa 6ª vez, eu consiga fazer algo que seja compreensível. Deu problema? Deu problema 6 vezes. E vamos tocar à frente. Então temos que ser gratos. No culto do Evangelho do Lar, você possui, usualmente, uma água, um copo d'água para cada participante, ou uma jarra d'água para depois ser distribuído. Por quê? Porque João Batista foi batizado em água, porque a hora da Ave Maria você tem a água. Não existe nenhum formalismo nesse sentido, não existe nenhum simbolismo. A água é o veículo ideal para você colocar medicamento. Tanto é que médico nenhum manda você tomar um remédio com Coca-Cola. Ele manda você tomar um remédio com água, né? Porque justamente ele é o veículo ideal para que possa entrar no nosso organismo. Grande parte do nosso organismo, ele é composto por água. Então, quando você coloca água, a espiritualidade fluidifica. A espiritualidade modifica as moléculas daquela água para que nela seja colocado o medicamento que cada um de nós precisa durante a reunião. Então não tem dogmatismo, não tem formalismo, é simplesmente química. E como o nome é culto do Evangelho no Lar, o que nós temos que fazer? Conversar sobre o Evangelho no Lar. Agora atenção, às vezes você está
naquele culto e quer cutucar alguém. Você está lá naquela reunião e eu pensava que isso daí quase não acontecia, até conversando com algumas pessoas, eu vi que isso é mais comum do que parece. Às vezes você tá com a sua palavra, você começa a ler, fala sobre, sei lá, caridade, e no meio do texto você chega, porque a caridade é importante, como por exemplo, dividir o ponto de internet, não sei o quê, porque seu irmão tá lá com o celular e não tá querendo dividir, rotear o celular para você, e aí você chega e dá aquela alfinetada. Não faça isso. O culto do Evangelho no Lar tem que ser o mais congregado possível. As pessoas têm que estar o mais possíveis focadas nesse objetivo. O culto do Evangelho no Lar não pode ser personalizado, que nem a palestra. A palestra ela não pode ser direcionada a uma pessoa, direcionada a uma problemática. Certa feita, uma casa espírita me pediu para eu fazer uma palestra, porque tinha um grupo na casa espírita que estava discordando de Chico Xavier, de não Chico Xavier, e eu cheguei e eu falei, não, beleza, eu vou fazer a palestra. Só que olha só, vamos fazer a palestra sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita? Vamos. Por quê? Porque mais importante do que eu chegar e falar, temos que ler a obra de Chico Xavier, ou não temos que ler sobre a obra de Chico Xavier, etc e tal, a gente tem que harmonizar a nossa casa. Foi tão bom que ao invés de uma palestra, se transformou num seminário sobre o Aconteceu na Casa Espírita, que é um conselho de leitura para vocês. Para quem não leu esse livro, aconselho tê-lo em casa. O Aconteceu na Casa Espírita. Então, você não pode fazer uma palestra, você não pode fazer um culto do Evangelho no Lar personalizando, jogando aquilo lá para uma pessoa, como você também não pode fazer uma prece do tipo, meu Deus, muito obrigado pela família que você me deu, menos para esse filho ingrato. Não, não é isso. Você tem que congregar. E aí sim, quando todos estiverem imbuídos, aí alcança o objetivo maior. Agora, não quer dizer que aquele culto não foi feito pessoalmente para você, que você não deva tentar pegar aquelas palavras e trazer para você. Se o culto foi para falar sobre inveja, veja a inveja que você tem. Se o culto foi para falar sobre a ira, veja a ira em você. Se o culto foi para falar sobre a caridade, reflita sobre a caridade que você faz, ou principalmente a caridade que você não faz. Fez o culto, debateu, as pessoas conversaram a respeito. Mas eu tô sozinho. Eu tá sozinho não. Você tá sozinho, mas tem um monte de desencarnados ao seu redor. Converse com eles. Foi o que eu falei. Eu com os meus filhos, a gente às vezes servia brigadeiro para meus filhos, para eles ficarem lá. A gente fazia como se fosse uma festa. Às vezes eu deixava para mostrá-los a noção de que tinha os desencarnados. Eu fazia de forma pueril, deixava uma cadeira vaga, falava assim, não senta aí não, porque o meu mentor está sentado aqui, tá certo? Aí eles ficavam olhando assim, meio assustado, querendo ver, não entendendo. Era forma, ou seja, não existe um dogmatismo. É assim, é assim, é assim, é assim. O que existe é você fazer em harmonia. Bom, feito isso, sua casa está protegida, porque essa espiritualidade, se é feita de coração, se é feita com vontade, a espiritualidade ela protege a sua casa. Ocorre o ensinamento, ocorre o hospital, ocorre o templo, o aprendizado. Mas eu falei que nós íamos dividir em 3 partes a nossa palestra. Essa foi a primeira, justamente para aqueles nossos coleguinhas que estão iniciando agora. Façam o culto do Evangelho no Lar. É bom, tira 15 minutos, meia hora, não muito mais que 45 minutos, uma hora. Não precisa se transformar também num seminário do Evangelho no Lar. Se você conseguir, ótimo. Beleza, mas só que tire lá sua meia hora para realizar o seu culto do Evangelho no Lar de extrema utilidade. Ao término, faça a sua prece, agradecendo, pedindo. Deus sabe de tudo que você precisa, mas o pedir é a sua prova de humildade, de mostrar, por favor, traga proteção, por favor, me auxilie nessa semana. Irradie. Tem algum parente seu que está com problema de saúde? Faça uma irradiação para essa pessoa que está com problema de saúde. O culto do Evangelho no Lar, principalmente, é para quem está naquele local, na casa. Mas nada impede de você orar pelo outro, porque não existe proibição
de você orar pelo outro em qualquer momento. Quando você está recebendo um passe, sim, nesse momento você tem que estar mais contrito em si. Mas, excetuando esse momento em que você está fazendo um tratamento para você, não há vedação alguma de você fazer pedido para qualquer que seja outra pessoa. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte, que se torna mais interessante, é justamente o que eu me debatia muito, principalmente quando eu comecei a ler sobre o tema. Porque tem uma pesquisadora sobre a ciência das religiões, Karen Armstrong. Ela é doutora em ciência das religiões, ela é fera. E ela ela tem uma tese em que ela nos traz que é o seguinte: a noção de religião, como nós temos hoje, de crença, religião enquanto crença, eu creio em algo, eu creio em Deus, eu creio na espiritualidade, eu creio na vida após a morte, isso é muito recente, isso data do século XVI para cá. Antes disso, a religião não era crença, a religião era vivência. Era vivência. As pessoas viviam a religião, até porque grande parte das pessoas eram analfabetas. As pessoas, elas tinham que vivenciar aquilo que lhes era passado como regra de vida. Grande parte da população analfabeta. Só após a Revolução Luterana é que você tem a Bíblia sendo traduzida para outras línguas. Porque até aquele momento, e passada para as pessoas, até aquele momento a Bíblia ela ficava circunscrita a um grupo pequeno de pessoas da Igreja Católica. As demais, poucas pessoas a mais, tinham essa possibilidade de ler algum escrito da Bíblia. A passagem era basicamente oral. Da mesma forma que as religiões hebraicas, era basicamente oral, passando de um para outro. Então, você naquela época, você vivia a religiosidade. Você vivia a religiosidade. Hoje em dia, você crê na religiosidade. Agora, isso daí é importante? Isso não é importante? Com certeza é importante. Porque, como eu falei, vivia-se, fazia-se atitudes boas, mas também muitas atitudes foram erradas em nome dessa execução da fé. Você teve as cruzadas. As cruzadas foram um erro enorme, mas eram aquelas pessoas que viviam, ainda que de forma errada, a sua fé na prática. Então daí a necessidade do estudo, daí a necessidade do aprendizado, daí a necessidade das pessoas poderem se desenvolver e saber qual o caminho a ser adotado. Mas foi o que eu falei, e hoje? O culto do Evangelho no lar, ele não tem uma serventia prática, a gente acaba não sendo simplesmente uma leitura, sendo um aprendizado, sendo, enfim, tem uma prática. E aí eu vou contar uma história que aconteceu há alguns anos, que me respondeu de forma muito clara isso. Eu não bebo, não gosto de bebida, ou muito eventualmente bebo, não gosto de bebida, e passo isso para meus filhos, e sempre passei isso para meus filhos. E como eu falei, eu já pratico culto evangelho no lar desde que meus filhos são muito pequenininhos. E quando meu mais velho estava lá por volta de 11, 12 anos de idade mais ou menos, eu estava na minha casa lá em Cabo Frio, e estava na casa do meu tio lá em Cabo Frio, quer dizer. E aí um primo meu me ofereceu uma batida de chocolate, falou assim, tá gostosa essa batida, tal. Eu fui, peguei, experimentei a batida de chocolate e, bom, tomei a batida de chocolate e tal, passei o restante do dia. Quando chegou final da tarde, eu retornando para minha casa, meu filho, que tinha na época 11, 12 anos, virou para mim e falou assim, pai, você me decepcionou muito. Aí eu dei aquele choque, falei, caramba, como eu decepcionei? Ele falou, porque olha só, pai, você fala o tempo todo que não é para beber, só que você hoje estava lá e bebeu. Afinal de contas, é para fazer aquilo que você fala ou é para fazer aquilo que você faz? Outros, talvez nessa situação, poderiam chegar e dar uma advertência nele, poderiam chegar e falar, não enche meu saco não, moleque. Poderia falar qualquer coisa dessa. Uns poderiam chegar e tentar encontrar um puxadinho na lei e falar, não, mas a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus os bêbados, os viciados. Poderiam dar um puxadinho na lei. Mas não era aquilo que eu tinha ensinado para o meu filho. Eu estava sendo incoerente. Não estava sendo hipócrita, eu estava sendo incoerente. E naquele momento em que eu notei em mim a minha incoerência,
Foi o que eu falei. Quando vocês estiverem assistindo uma palestra sobre ira, vejam em si a sua ira. Naquele momento, meu filho me deu uma palestra de 1 minuto, uma palestra sobre incoerência. E eu vi em mim a minha incoerência. Naquele momento eu falei, realmente, filho, me desculpe, eu fiz errado. Porque ou eu não deveria falar da bebida para vocês, ou eu não deveria beber. Eu fui incoerente no que eu falo para aquilo que eu faço. E fiquei muito feliz. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu percebi o seguinte, que o que eu estava falando para eles ao longo dos anos estava sendo aprendido. Eles não estavam simplesmente ouvindo, eles não estavam simplesmente lá, porque eu os obrigava a sentar lá para ficar comigo, assistindo o culto do Evangelho no lar. Eles não estavam lá simplesmente para comer lá o brigadeiro, para ficar nessa festa. Não, eles estavam lá e estavam aprendendo efetivamente, não só aprendendo, eles estavam aprendendo, estavam trazendo para dentro de si. Hoje meu filho tem 18 anos, o outro tem 16 anos, nunca beberam, não fumam, são crianças ótimas. Não estou fazendo juízo de valores dos filhos de ninguém, estou falando dos meus filhos. Tudo que eu cultuei ao longo desses anos todos, agora e tentei mostrar na prática, estou colhendo frutos agora. Então, é quando o Evangelho no Lar, ele passa simplesmente das palavras e passam para a prática. Meus filhos não frequentavam o centro espírita comigo. A mãe deles não é espírita, ela é católica, tal. Então, fala, não, pode fazer o culto do Evangelho lá, mas não quero que meus filhos vão lá no centro contigo, não. Beleza, fazia o culto do Evangelho lá. E essa é uma responsabilidade muito grande que o espírita tem. Não só espírita, qualquer religioso, mas como a gente está falando de espiritismo, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, nós somos o único evangelho que o nosso irmão lê. Na nossa casa, nós somos o único evangelho que os nossos pais leem. Eu não sou de família espírita. Meus pais não tinham religião, na minha casa não se falava sobre religião. E, no entanto, eu me tornei espírita e minha mãe, de eu fazer o culto do Evangelho no Lar, dela ver o filho, a modificação moral no filho, dela ver todas essas práticas, minha mãe, com 80 anos, ela se converte ao espiritismo. Se descobre espírita. Minha irmã, minhas duas irmãs se descobriram espírita. Meu irmão está indo no caminho, está lá começando, ele era evangélico, tá, hoje em dia ele já é umbandista, já está indo no caminho, que continue. Se ele se encontra lá na Umbanda, que ele continue. Eu bato palmas, já fui lá, inclusive, muito legal mesmo. Mas você vê só, eram pessoas que não tinham religiosidade nenhuma. Meu pai, muito embora ele não confesse, como diz nossos amigos evangélicos, ele não confessa nenhuma crença, mas meu pai, hoje, ele fica o tempo todo ouvindo palestra espírita. Ele gosta de palestra espírita. Então, o Trigueiro, ele gosta muito de ouvir o Trigueiro, as palestras do Trigueiro, gosta muito. Então, você vê só, minha mãe mudou com 80 anos, meu pai com 83 anos. E às vezes nós temos essa responsabilidade, nós somos o único evangelho que o nosso filho lê. Meu filho falou comigo, semana passada, uma coisa que me deixou até envaidecido, né? Ele falou assim, pai, meu objetivo, esse meu filho de 18 anos, ele falou assim, meu objetivo é ser que nem você. Aí eu fiquei todo bobo, ele falou assim, não, não fica bobo não. Sabe por quê? Porque depois que eu chegar a ser que nem você, é te ultrapassar. Aí eu falei, não, ótimo, isso é melhor ainda. Se eu posso ser pelo menos um exemplo de meio do caminho, ou de pelo menos um primeiro degrau nesse caminho para alguém, eu já fico feliz demais, Então isso é o culto do Evangelho do Lar na prática. Isso é o culto do Evangelho no Lar na prática. É quando você mostra, é quando você no dia a dia exemplifica com situações do dia a dia, é quando você sai com seu filho, sai com sua esposa e pode tornar prático aquilo que você está aprendendo no culto do Evangelho no Lar. Essa é a segunda parte da nossa palestra. E tem a terceira parte da nossa palestra, o Evangelho no Lar nos dias atuais. E eu vou fazer uma citação, eu acho que foi o padre Fábio de Mello, não tenho certeza. Se não foi, alguém já viu, depois tenta entrar em contato comigo para falar quem foi, porque eu tentei buscar esse vídeo, mas eu não me lembro. Em que ele fala o seguinte, eu acho que foi o padre Fábio de Mello, ele fala o seguinte, muitos vão à igreja à procura de Jesus, e isso é muito importante, isso é muito bom.
Só que esquecem de procurar Jesus no lugar mais importante possível, que é dentro de casa. E realmente é verdade. Muitas pessoas estão em desarmonia em casa, é briga, é traição, enfim, diversas desarmonias. E quando chegam lá no centro espírita, a espiritualidade, doutor Bezerra de Menezes me ajuda, Joana de Ângeles me ajuda, Maria Frank me ajuda, meu Deus do céu, e fica fazendo aquele monte de pedido. Então, é importante eles irem? É importante. Esse é um primeiro passo. A ida é um primeiro passo. É importante que se vá. Só que também é importante que as pessoas procurem Jesus dentro de casa, tragam Jesus para dentro de casa, na hora do almoço, na hora de dormir, que o último pensamento seja uma prece de agradecimento, de pedido de desculpas, que a primeira coisa que você faça de manhã seja também uma prece, que você transforme sua casa nesse grande templo. E nesse momento em que nós estamos com os nossos templos fechados, grande parte fechados, ou então funcionando de forma precária, a casa é o local onde nós temos que trazer mais fortemente essa noção de espiritualidade, essa noção do Evangelho. Eu também vi uma tirinha de jornal, em que é assim, a conversa entre Deus e o diabo. O diabo chega para Deus e fala assim, viu, eu joguei uma praga que fez com que fechasse suas igrejas. E Deus vira para o diabo e fala assim, muito obrigado. Aí o diabo, você está agradecendo por eu ter fechado suas igrejas? Aí ele falou, eu estou agradecendo porque você levou as minhas igrejas para a casa das pessoas. Então isso é muito importante quando as pessoas começam a trazer para si a igreja, para trazer para sua casa a igreja. Só que uma advertência, tomemos cuidado com um aspecto. Nós ainda não estamos num estado evolutivo tal que nós não precisamos, pelo menos eu digo por mim, eu ainda preciso do templo. Eu ainda preciso do templo enquanto escola, eu ainda preciso do templo enquanto hospital, eu ainda preciso do templo enquanto congregação de pessoas com o mesmo ideal, onde eu vou chegar lá e vou ter uma equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados que vão, naquele meu momento de maior tristeza, vão poder chegar e me auxiliar. Da mesma forma que eu ainda preciso disso, eu imagino que muitas pessoas ainda precisem disso. Muitas pessoas estão iniciando agora nessa busca pela espiritualidade. E meu medo é o seguinte, quando puder se abrir, porque hoje as pessoas estão vindo, hoje na casa de Caridade Maria Frank, na reunião de quarta-feira, dá 200 pessoas, 100 e pouco, 200 pessoas. E quando a gente foi ver as estatísticas no Instagram, de pessoas que assistem a palestra, tem palestras com 1.200 pessoas que estão assistindo online, 1.200 pessoas, você fala, caramba, então você está alcançando isso para várias pessoas, é ótimo, então que nós não paremos, sim, que nós não paremos, que continuemos com esse formato, mas que não esqueçamos também que a casa é necessária. Yuri, mas eu não preciso, eu estou muito bem, basta eu ouvir a palestra na Casa Espírita, eu faço o curso à distância, eu não preciso da Casa Espírita para nada. Beleza, você não precisa da Casa Espírita para nada. Mas quando perguntado, Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da reencarnação, ele diz que é para evolução do indivíduo e que para esse indivíduo auxilie na evolução dos demais, auxilie na evolução do planeta. Então, se você já está bem o suficiente para não precisar ir na casa espírita enquanto paciente do hospital, que você vá na casa espírita como médico. Eu não tenho condição de ir como médico. Eu não tenho condição de ir como médico, como enfermeiro, como técnico. O máximo que eu posso hoje na casa espírita é como maqueiro. Como maqueiro. É aquele que pega e leva e socorre. O máximo que eu posso fazer hoje numa casa espírita é ouvir, ser ouvidos, porque muitas vezes até a fala me falta. É importantíssimo a pessoa poder saber falar, ter noção de quando falar, para quem falar e o que falar. Então, se você já está bem, eu não preciso mais ir na casa espírita para eu encontrar minha evolução, e você não vai, você está igual aquelas pessoas que se prendem, que se guardam nos monastérios. A espiritualidade condena isso. A espiritualidade condena isso. O Evangelho segundo o Espiritismo está falando justamente com relação a isso.
que você não tem que ficar preso em monastério, se protegendo do mundo. Você tem que estar no mundo, o homem no mundo, para que você possa ser testado e principalmente para que você possa auxiliar ao próximo. Então, muito cuidado, que tenhamos muito cuidado. Isso é um medo que eu tenho muito grande, das pessoas acabarem se acostumando a ficar simplesmente no ambiente virtual e esquecerem do ambiente material, do ambiente físico. Porque é a tal história, caridade pode se fazer em home office? Até pode, né? Quando a caridade é moral, quando você vai ouvir alguém, mas você não tem como mandar por Facebook, por Instagram, um prato de comida para quem precisa. Não tem. Você não tem como secar uma lágrima de alguém simplesmente pelo computador. Você não tem como dar um abraço numa pessoa, um abraço virtual. Até tem, mas esse abraço virtual não tem o mesmo valor de um abraço físico. Você não tem como. O passe, o autopasse, ele é útil, ele é necessário para quem consegue ministrar um autopasse, ele é de uma utilidade extremamente excelente. Só que será que todos nós estamos em condições de ministrar autopasses? Será que a gente não precisa ir a uma casa espírita para fazer uma fluidoterapia, receber um passe? E se nós estamos em condição, poxa vida, não preciso que nós pelo menos possamos ir para lá e praticar o que realmente a espiritualidade falou. A espiritualidade falou fora da igreja não há salvação, fora do templo espírita não há salvação? Não, falou. Fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, para que a gente possa encerrar, é importantíssimo que nós tragamos para a nossa casa o Evangelho. É importantíssimo que nós façamos de nosso lar uma verdadeira casa espírita. É importantíssimo, é primordial, mas é importantíssimo que nós saiamos da nossa casa, do nosso templo, para auxiliar aqueles que são necessitados. Porque muitas vezes essas pessoas necessitadas, elas não têm sequer condição de se levantar. Elas são conduzidas a uma casa espírita. Essas pessoas estão em depressão, estão numa melancolia enorme, estão precisando efetivamente de um porto seguro. Então, quando acabar a pandemia, quando voltarmos a casas espíritas, não negligencie o nosso papel. Nós temos uma responsabilidade muito grande para com o próximo. Ah, Yuri, mas essa pessoa não pode abrir o YouTube para